Olá, sejam bem-vindos, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre profecias. Então hoje é sábado, certo? Sábado, profecias, quarta-feiras, mensagens. Ok, antes de começar a falar sobre esse tema, eu gostaria de dar um testemunho. Ontem, vindo para cá, estava um sol, estamos aqui no verão, né, aqui na Europa, e pensei, nossa, amanhã eu vou ficar parado e pronto, nada melhor do que gravar alguma coisa, alguma mensagem. Sempre faço isso, né? Mas não cheguei a pedir a Deus, mas pronto, em pensamento pensei bem que amanhã poderia estar um tempo bom, porque quando faz muito calor, aqui dentro do caminhão, a gente fica muito abafado, né? Então a gente sofre muito, vamos dizer assim. Mas, para minha surpresa, Deus já me abençoou. Olha só o tempo lá fora. Dá para perceber que está nublado, né? Tá um tempo bom. Inclusive, deixa eu voltar aqui. Inclusive, eu estava de camiseta. E hoje eu estou com duas camisas, né? Então tá fazendo um friozinho gostoso, não um frio intenso, mas fica aí já como registro, como Deus nos abençoa, como Ele também nos ajuda nas nossas necessidades, nos mínimos detalhes, né? Pode passar desapercebido, mas para mim não. Eu precisava muito desse tempo para poder gravar. Muito bem, vamos entrar no tema. Sinto que o último mensagem que eu falei sobre a questão do anticristo, eu não me aprofundei nos assuntos, porque foi um relato rápido. Agora nesse vídeo nós vamos nos aprofundar. Esse vídeo de hoje vai ser dentro do livro de Daniel, e o próximo a gente faz um registro dentro do livro de Apocalipse. Tudo sobre o tema o anticristo, tá bom? Eu gostaria de mencionar o seguinte. Vamos lá para Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2 tem o seguinte relato do sonho de Nabucodonosor. Ele sonhou o rei de Babilônia, ele sonhou com aquela estátua, pediu a interpretação, ninguém conseguiu interpretar, a não ser Daniel, que pediu muito, orou muito a Deus, pediu ajuda aos Ananias, Azarias, Misael, também que orasse com ele para dar essa interpretação do sonho. E eu acho interessante que quando Deus revela o sonho, e é isso que eu quero destacar, inclusive vou ler aqui, quem deu a revelação do sonho e a interpretação foi Deus. Isso que é interessante. É importante já de cara eu mencionar isso, deixar isso bem claro, por quê? Porque não parte da interpretação do sonho, não parte porque eu quero que seja assim. Por que o ouro é Babilônia? Por que o sucessor do ouro, que é os Medos e Persas, prata, por que ele é a prata? Certo? Não sou eu que deu essa interpretação, chegou nessa conclusão. A conclusão foi dada pelo próprio Deus. Ele revelou, ele deu spoiler, vamos dizer assim, uma palavra bem comentada hoje em dia. O spoiler do fim dos tempos. O rei perguntou a Daniel, versículo 26. O rei perguntou a Daniel, também chamado de Beltesazar, você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Então vê que são duas perguntas, né? Você é capaz de revelar o sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu, nenhum sábio, nem encantador, nem mago, nem adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual perguntou. Óbvio, porque só Deus mesmo que conhece, é onisciente de todas as coisas, é que pode fazer isso. Nenhum outro. Mas existe um Deus, agora Daniel exalta Deus, né? Existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram pela tua mente quando estava deitado foram os seguintes. Então Daniel, olha o que ele está dizendo.
o que o rei sonhou refere-se aos últimos dias. Olha, estava muito distante de Daniel, de Nabucodonosor. Muito distante. Certo? Então, veja bem, está falando dos últimos dias. Então, é uma revelação de Deus, é um spoiler de Deus sobre o fim dos tempos. E nós precisamos respeitar isso. Não é uma revelação minha, não é uma interpretação minha, não é uma interpretação de qualquer um outro. Quando nós damos essa seguinte interpretação de que tu, ó Nabucodonosor, és a cabeça de ouro dessa estátua que você sonhou, é porque já foi revelado. O próprio livro de Daniel, até o capítulo 12, é uma sucessão de sonhos e revelações reveladas por Deus. Certo? Então ninguém tem um direito aqui de falar assim, não, Nabucodonosor, Babilônia não é a cabeça de ouro. Como assim? Você vai contra a revelação de Deus? É isso? Então vamos continuar. Versículo 32. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. O peito e os braços eram de prata. E ventre, os quadris eram de bronze. E as pernas eram de ferro e os pés eram de parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os esmigalhou. Vamos destacar esse ponto, que na revelação do sonho, diz que eram 4 reinos. Certo? E que essa estátua, ela é atingida no ferro e no barro. É muito sério isso. Por que eu chamei a sua atenção? Por que é muito sério? Porque nós sabemos que essa pedra que é cortada sem auxílio de mãos e atinge os pés da estátua é uma referência a Cristo. Nós já estudamos isso no primeiro estudo. Só que ele atinge no ferro e no barro. Tá? Isso quer dizer que os fins dos tempos, nós teremos o ferro e o barro. Isso quer dizer que o anticristo está aí. Certo? Certo. Simples assim. Não precisamos aqui ficar tentando dar nome aos bois, né? A questão não é essa. A questão é saber que sobre qual governo o anticristo atuará. Esse é que é o mais importante. Tá? Foi este o sonho e nós o interpretaremos para o rei. Então começa aqui no versículo 36, daqui por diante, a interpretação do sonho. E como eu disse, é redundante a gente continuar fazendo a leitura, porque se trata verdadeiramente de 4 reinos, tá? Se trata disso. Mas eu quero, para finalizar esse capítulo 2 de Daniel, ir para o versículo 44. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino perpétuo, que jamais será destruído, que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Ok? Então, para finalizar, 45, este é o significado da visão da pedra que foi cortada de uma montanha sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus mostrou ao rei que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Ok? Então, por que fazer um parêntese aqui, uma vírgula? Por que, embora na revelação da estátua de Nabucodonosor, nós temos 4 metais e 1 barro?
Logo, nós estamos falando de 5 reinos, certo? Mas por que a Bíblia dá tanta ênfase? Olha o que eu vou dizer, é muito importante. Por que a Bíblia dá tanta ênfase ao quarto animal? E ali para a contagem, apesar de revelar que existe o barro, o 5º reino. Porque a ênfase não está no barro. A ênfase continua ainda no ferro. Certo? Nós vamos ver isso indo mais para frente no capítulo 7 de Daniel. No capítulo 7 de Daniel, nós temos o sonho de Daniel. Já o rei não é Nabucodonosor, mas Belsazar, está aqui no versículo 1, rei da Babilônia. Daniel teve um sonho, e esse sonho só ratifica, só confirma o sonho de Nabucodonosor. Só que agora não foi o rei Belsazar, Belsazar que sonhou. Foi o próprio Daniel. E Daniel sonha com 4 animais. E os animais são o leão, que significa a cabeça de ouro na estátua de Nabucodonosor. Sonha com o peitoral de prata, que é o urso, Medos e Persas. Sonha com a Grécia, que é um animal que é o leopardo, com 4 asas. Certo? E sonha com um animal terrível e espantoso. Olha aqui, começa a dar mais ênfase ainda no 4º animal. Lembra que o 4º animal, segundo o capítulo 2 de Daniel, lá nesse 4º animal, o Deus estabelecerá um reino que não passará nenhum outro reino. Certo? No 4º animal. É uma ênfase ao 4º. E aqui diz que o 4º animal, no sonho de Daniel, é um reino espantoso, terrível. Os outros têm características de animais, né? O primeiro leão, o segundo um urso, o terceiro um leopardo e o 4º terrível, não tem essa semelhança de animal. Mas ele é terrível, porque terrível são os seus feitos. Ok? Então eu quero chamar a atenção para esse 4º animal para a gente terminar o nosso estudo de hoje. Aí ligou um caminhão aí e pronto, estamos aí com mais um ruído a mais. Então, veja bem, chamando a atenção para já a interpretação também do sonho de Daniel, também não foi uma interpretação que foi revelada por qualquer outra pessoa, mas sim uma revelação vinda da parte de Deus, da parte dos anjos de Deus, né? Então, assim, Daniel pergunta, então aproximei-me de um dos que ali estavam e perguntei o significado de tudo o que eu tinha visto. Ele me respondeu, dando-me esta interpretação. Os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão na terra, mas os santos do Altíssimo receberão um reino e possuirão para sempre. Sim, para todo sempre. Mais uma vez confirma-se que depois do 4º animal, o 4º reino, os santos possuirão reino. É uma mensagem para nós, para mim e para você, tá bom? Que fique isso gravado, que a mensagem na verdade é essa. O estudo é para isso, a gente encher de esperança, porque nós vivemos os últimos dias do 4º animal, tá bom? Então aqui nós vamos só seguir esses versículos, vamos ver, como eu já falei, é muito redundante, é muito repetitivo. E Daniel fala, eu quero saber sobre o significado do 4º animal e dos 10 chifres, e do qual nasce um chifre pequeno, que abate os outros 3, né? Versículo 23, ele me deu a seguinte explicação: o 4º animal é um 4º reino que aparecerá na terra. Ele será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a.
24. Os 10 chifres são os 10 reis que sairão desse reino. Depois deles, outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis, e ele abaterá 3 reis. É o surgimento do chifre pequeno, que faz parte, o chifre pequeno faz parte desse reino, do quarto animal, tá? Só que a chegada desse chifre pequeno, ele causa todo esse estrago, porque ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Isso já aconteceu na história, tá? E acredito que isso daqui estamos falando de uma duplicidade. Pode acontecer outra vez, tá? E aqui estamos praticamente indo para o fim do capítulo 7 de Daniel. Bom, eu já vou deixar aqui a Bíblia aqui de lado e eu vou dar minhas considerações finais. No último, eu vou ainda gravar mais um vídeo falando sobre a terceira parte, que é falando sobre esse quarto animal, mas dentro de Apocalipse. E por fim a gente termina esse assunto. Mas quero enfatizar, quero deixar claro que desde que surgiu o quarto animal na Terra, ele está aí até hoje, tá? E no próximo estudo eu vou falar por que o quinto animal, que o quinto reino, que não foi mencionado e não foi mencionado, vamos definir assim, nos capítulos de 2 e 7 de Daniel, eles referem-se a um outro reino, mas não é um reino sucessor, né? Ele não é um alumínio, ele não é um chumbo, um cobre, mas é barro. No próximo estudo trataremos sobre esse assunto. Espero encontrar vocês até lá. Muito obrigado por assistir até agora. Deixe o seu comentário. Seu like é muito importante, deixar o like aí para engajar o canal. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.